Esse vídeo é para você que já decidiu que quer prestar concurso público. Fala galera, esse vídeo é para você que já decidiu que quer prestar concurso público, mas ainda não conhece bem o Ministério Público. Quando a gente entra na faculdade, a gente já entra com uma boa ideia sobre o que faz um juiz, o que faz um advogado, mas sabe pouco ou quase nada a respeito da carreira do Ministério Público. Nesse vídeo, nós vamos então trabalhar alguns conceitinhos, funções, nomenclatura e forma de ingresso na carreira para o Ministério Público. E só para que vocês tenham noção, nós temos ótimas oportunidades em Ministério Público no ano de 2024. MP de São Paulo, MP de Minas, MP do Mato Grosso do Sul. São concursos que têm uma recorrência muito frequente. Só para que vocês tenham noção, nos últimos 15 anos, o MP de São Paulo ofertou mais de 1.000 vagas para o cargo de promotor de justiça. Falar sobre o Ministério Público, nós precisamos começar lá da Constituição Federal, que no artigo 127 diz que o Ministério Público é a instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, a quem incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses individuais e sociais. Galera, o Ministério Público, então, é responsável por tutelar, por proteger aquilo que é de todo mundo, mas não é de ninguém especificamente. E ele age assim, por exemplo, no direito do consumidor, ele age assim, por exemplo, no direito da infância e da juventude, do meio ambiente, habitação e urbanismo. Na área criminal, o Ministério Público tem uma importantíssima função que é ser o responsável por mover a ação penal e levá-la até o fim. Ele também é protagonista no tribunal do júri, porque ele, como regra, sustenta a tese acusatória para fazer justiça naquele caso concreto. Mas não é só. O Ministério Público também atua na proteção de diversos outros direitos, como os direitos humanos, como o direito à saúde, direito à educação e tantos outros direitos. Por isso, se trata de uma função essencial ao Estado. E quando nós pensamos em Ministério Público, a primeira dúvida que surge é qual é a natureza jurídica do Ministério Público. Seria o Ministério Público um quarto poder, ao lado do Poder Executivo e do Poder Legislativo e do Poder Judiciário? Não, porque se a Constituição assim o quisesse, teria colocado lá na disciplina dos poderes também o Ministério Público. Embora ela não tenha feito isso, ela traz ou ela confere ao Ministério Público algumas características que são muito próximas das características de um poder. Por isso que se fala por aí que o Ministério Público é quase um quarto poder. Mas a sua missão ou a sua natureza é a de uma função essencial à jurisdição. O Ministério Público não atua em todos os processos que correm na justiça, como nós temos, por exemplo, o juiz. O Ministério Público só vai atuar quando houver algum daqueles interesses sociais ou individuais indisponíveis, a proteção do regime democrático. Nessas situações, necessariamente o Ministério Público vai intervir. Mas uma causa, por exemplo, patrimonial, em que eu discuto ali se o meu vizinho não pode construir, avançar determinado marco, nessas questões não há intervenção do Ministério Público. E quando a gente fala também em jurisdição, não significa que o Ministério Público atue só em juízo. O Ministério Público tem várias ferramentas de solução extrajudicial de conflitos. O Ministério Público pode, por exemplo, instaurar um inquérito civil para apurar determinada situação e, se ele assim entender, ele pode expedir uma recomendação, celebrar um termo de ajustamento de conduta para cessar aquela irregularidade. Então ele faz um acordo com a parte que violou um direito ou mesmo propor a ação civil pública quando o judiciário entra em cena para resolver aquele problema. Bom, agora que você já sabe o que faz o Ministério Público, eu deixo aí a pergunta para vocês. Vamos lá, o que é o promotor, o procurador da República, procurador do trabalho? E eu trago essa pergunta para vocês porque ela é muito comum. A nomenclatura que o direito brasileiro adotou para nominar os cargos, ela é uma nomenclatura confusa. Ele atribui o nome de procurador a todos os integrantes da advocacia pública que tutelem, os interesses dos entes públicos. Então, o procurador do Estado vai ser o responsável por defender em juízo e extrajudicialmente o Estado. Nós temos o procurador federal, procurador da Fazenda Nacional, procurador da Advocacia da União. Todos esses cargos são cargos de procurador. A pessoa que os
ocupa é chamado de procurador. Aliás, na advocacia da União, ele é chamado de advogado da União, mas os demais sempre procurador. E temos também as procuradorias municipais. No Ministério Público, nós puxamos aí o nome procurador. No âmbito do Ministério Público Estadual, e aqui nós temos uma divisão que vai segregar o Ministério Público em Ministério Público Estadual e Ministério Público da União. Cada ente da federação, cada unidade federativa vai ter o seu Ministério Público, e nós temos também em paralelo o Ministério Público da União, que vai dizer o seguinte: olha, assim como nós temos aquela divisão da justiça em Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Justiça Militar, nós temos um correlato no âmbito do Ministério Público para permitir com que nós tenhamos uma divisão de trabalho e possamos nos especializar enquanto membros do Ministério Público. E aí a nomenclatura vai variar de acordo com a carreira. No âmbito dos estados, cada um terá o seu Ministério Público. Então temos o MP do Paraná, MP de São Paulo, MP de Minas Gerais, MP de Goiás, e o nome do ocupante do cargo é promotor de justiça. Nós começamos como promotor de justiça substituto e avançamos na carreira para promotor de justiça titular e depois finalizamos como procurador de justiça, atuando lá em segunda instância. É o correlato do desembargador no âmbito da carreira da magistratura. Nós temos já no âmbito do Ministério Público da União 4 ramos, 4 subdivisões. Nós temos o Ministério Público da União, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Aí a nomenclatura fica ainda um pouco mais confusa. Os procuradores da República são aqueles integrantes do Ministério Público Federal. Quando eles sobem um degrau na carreira, eles vão a Procurador Regional da República. E finalmente, o último degrau é o Subprocurador da República. Vejam aí que nós temos então essa variação na nomenclatura que às vezes nos traz uma certa dificuldade de compreensão dessa divisão do Ministério Público, mas todos nós, membros do Ministério Público, somos unidos, pelo princípio da unidade que está previsto lá no artigo 127, parágrafo 1º da Constituição, por um objetivo em comum, que é a proteção da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis. É isso. Nós organizamos então a estrutura da carreira dessa forma. O ingresso na carreira sempre ocorrerá por meio de provas que compreenderão provas escritas, provas de marcaxias, prova de título, prova oral, e depois nós temos a movimentação interna na carreira que vai se dar por meio de promoção ou remoção. É bom lembrar que os promotores e procuradores têm uma importante garantia chamada a inamovibilidade, que vai nos colocar uma situação de não poder ser removido compulsoriamente para garantir que a gente possa atuar de forma isenta. Então, o governador ou o procurador-geral de justiça, que é o nosso chefe, não pode nos tirar daquela determinada promotoria como uma espécie de castigo. E para quem conhece um pouquinho da magistratura, deve estar aí pensando, olha, mas parece bastante. Vejam só, nós temos aí cláusula constitucional de simetria entre o Ministério Público e a magistratura. Então, o que vale para a magistratura vale também para o Ministério Público. Nós temos então uma série de garantias que são garantias por remissão, que são buscadas lá da magistratura e trazidas para o âmbito do Ministério Público. Mas é óbvio, nós temos concursos separados. Se você quer ser promotor de justiça, vai prestar concurso para o MP. Se quer ser juiz, para a magistratura. E vamos lá, muita gente pergunta, eu posso prestar concurso para o MP de São Paulo e depois migrar para o MP do Amapá, por exemplo? Olha só, até há pouco tempo atrás, nós não tínhamos essa possibilidade. No entanto, foi aprovado uma PEC que está pendente de regulamentação que autorizou a permuta entre membros de ministérios públicos diferentes. Então eu poderia, de acordo com essa PEC, sair de um determinado Ministério Público e migrar para outro Ministério Público sem a necessidade de prestar um novo concurso. O que eu não vou poder fazer é sair do MP federal, por exemplo, e ir para o Ministério Público do Trabalho, embora sejam todos integrantes do mesmo Ministério Público da União. É isso aí, galera. Essas são algumas noções preliminares, e para você que ainda está em dúvida sobre qual concurso prestar, abram esse leque aí, que o Ministério Público é uma carreira fantástica, uma carreira maravilhosa. Um grande abraço a todos e venham estudar conosco aqui no Estratégia Carreira Jurídica. Por que será que todo mundo